Oiê, meu nome é Vanessa e nesse canal eu falo a respeito dos cuidados com a alma através da palavra de Deus. E antes de começarmos, eu já quero te desejar a paz que excede todo o entendimento, que entre em sua casa, reine em sua vida. E o Senhor tem colocado no meu coração para conversarmos a respeito da oração. O quanto você tem permanecido aos pés do Senhor, o quanto você tem se despido diante dele. Sabemos que a oração, ela é a arma mais poderosa que um cristão tem a seu favor, pois ela não só sai da nossa boca, que, diga-se de passagem, estamos no plano carnal, material, mas ela vem do fundo da nossa alma, passa por esse plano físico, adentra o plano espiritual e chega até as mãos de Deus, até o Altíssimo do Altíssimo. E quando eu comecei a compreender essas coisas, quando a minha mentalidade mudou e quando realmente eu passei a compreender melhor o que seria a oração, muita coisa tem mudado. E não é só compreender, não é só falar de Deus como eu estou falando com você que está aí do outro lado. É muito bom falar de Deus, mas melhor ainda é falar com Ele. Sabemos que no mundo em que estamos, nos tempos atuais, onde a mentira é verdade é mentira, onde o errado virou certo e o certo é o errado, poucas coisas a gente pode dizer, porque tudo tem um contexto diferente, nós temos que pisar praticamente em ovos. Mas falar com Deus, nos expor diante dele, é maravilhoso, transforma nosso eu de dentro para fora, muda a nossa atmosfera e com ele podemos nos despir de verdade. E não só isso, a gente muda toda uma geração, a gente muda toda uma estrutura familiar, a gente constrói tudo através da oração. E ouvindo uma palavra, aqui na internet da pastora Camila Barros, que por sinal é uma excelente serva de Deus, ela me fez compreender e ter uma outra visão da oração. Pois em uma ministração da sua palavra, ela diz o seguinte, que a palavra de Deus, ela nada mais é do que o método pelo qual ele se manifesta para nós. Pois quando ele criou todas as coisas, ele falou, pois no princípio estava Deus se movendo entre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então ele precisou falar para tudo acontecer. E realmente, de fato, Deus, pelo seu poder, com a força do seu pensamento, ele poderia ter criado todas as coisas. Com um sopro, ele poderia ter criado. Mas a maneira como ele criou, ele disse, ele falou a palavra. Haja luz e houve luz, e tudo se criou. E não só criou, mas como estabeleceu a maneira como ele quis se relacionar conosco. Vejamos bem, quando Eva foi tentada no jardim do Éden, a serpente que a gente sabe que ali estava habitando o diabo, que adentrou nela para a usá-la, o que ele fez para implantar uma dúvida? Ele usou exatamente a palavra. Ele não pegou da maçã, ele não colocou em suas mãos, ele simplesmente implantou através da palavra do qual Deus havia dito e semeou uma dúvida. Assim também como
Jesus, quando ele começou o seu ministério, que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, como foi a maneira que o adversário ele tentou? Através da palavra, a palavra dita. Então, quando a gente fala com Deus, a gente muda o nosso cenário. Percebe-se que toda promessa, ela vem através da palavra. Tudo é a palavra, e a oração é a palavra. É onde você cria intimidade com Ele, onde você se debruça e você expõe para Ele todos os teus problemas, todos os seus medos, ansiedades, toda a sua saúde. E para ter intimidade com Ele, não é só simplesmente 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos. Às vezes a gente permanece tanto tempo em outras coisas como série, filmes, e realmente falar com Ele, 20 minutinhos dá tempo, tá o suficiente, mas não. Deus está te convidando para você simplesmente se aprofundar em intimidade. E fazendo uma analogia, esses tempos atrás, não sei porque o Senhor me despertou interesse em ver a bomba de Hiroshima e Nagasaki, o que aconteceu. E eu vendo, um documentário aqui também na plataforma, o Senhor colocou no meu coração a seguinte ideologia: o homem, ele constrói bombas que têm efeito somente nesse plano físico, e que por sinal é bem destrutiva. Mas Deus criou a melhor arma e a maior de todas, que é a oração. A sua oração sai, como eu falei, desse plano físico, sai do íntimo do seu coração, passa pela sua boca, adentra nesse plano físico, vai para o plano espiritual e chega até o santuário de Deus. Através da sua oração, Deus muda um cativeiro. Onde havia morte, o Senhor planta vida. Onde tudo dá errado, o Senhor, através da tua oração, faz dar tudo certo. Por isso que é importantíssimo a gente permanecer nele. Como orientação, Ele próprio nos ensina: orai sem cessar. E realmente, quando eu comecei a compreender, quando eu comecei a ter essa mentalidade, muita coisa começou a fluir para mim, e eu sei também que vai fluir para você. E como eu disse, diga-se de passagem, eu não era muito, não digo a favor, mas eu não era daquelas que gostava de permanecer em oração. Pois olha só como eu pensava: se Deus, antes mesmo de qualquer palavra vir à nossa boca, Ele já conhece os nossos pensamentos e intenções, para que falar? Para que pedir? Não faz sentido. Até mesmo na sua palavra diz que nós não seremos atendidos por vãs repetições, portanto, pedir. E isso o adversário, ele usava para me afastar de Deus, para não me ter intimidade com Ele, para me expor. E o Senhor começou a trabalhar nisso, e eu comecei a compreender que é exatamente ao contrário, pois tudo se sucedeu através da palavra. Toda a criação veio através da palavra de Deus. E quando eu comecei a realmente a permanecer em oração, foi um divisor de águas, e está sendo um divisor de águas. Agora, um desafio que eu já falei para o Senhor é permanecer por mais de 1 hora, 2 horas, porque eu quero ver o céu se abrir. Eu quero realmente sentir que a minha oração, ela tem poder,
que ela vai adentrar em lugares em que eu não consigo adentrar, vai fazer o que eu não consigo fazer, mas para isso existe um preço. O preço é permanecer, é fazê-lo como prioridade em nossa vida. Mas eu sei que Ele é a sua prioridade, mas talvez Ele não seja o primeiro. Eu sei que nós mulheres, e existem pais também, que são atarefados, que têm muitos assuntos para se resolverem durante o dia, é o provedor, é a provedora do seu lar. Mas saiba, priorize estar diante dele, priorize falar com ele. É bom falar de Deus como eu estou falando agora, mas melhor ainda é falar com ele. Esse despir nada mais é do que realmente em oração você apresentar a seu Pai tudo que te tem deixado ansiosa, todo o seu medo, seu receio, todos os seus problemas. A gente conta a nossa vida para um e para outro e eles nada podem fazer. E omitimos certos detalhes para Deus. Oração não tem um modo certo. Existe um modo eficaz, mas o modo certo é aquela que sai do fundo do seu coração. Mas imagina você permanecer mais de 1 hora. O que tanto há de se falar com ele? Tem tantas coisas. Vou ver se eu faço um vídeo para mostrar para vocês, dar uma luz, é claro, de como permanecer em oração por mais de 1 hora. Mas saiba que 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos é bom, é um começo de relacionamento, mas para que ela tenha poder, eficácia, em que você vai orar para um cego e ele vai ver, em que você vai orar para um coxo e ele levantar, onde você vai orar para que o inferno se estremeça, é você permanecer em oração. É você se adentrar no Santo do Santíssimo. E eu tenho certeza de que grandes feitos o Senhor fará. E o Senhor se revelará através da sua palavra, através da oração. Cria-se intimidade, entendimento do que Deus quer para você, das direções dele. E eu sei, e eu tenho certeza que levante terá. Pois é claro, quando a gente permanece em oração, o adversário ele não quer. O adversário se levanta e o segredo é permanecer. E eu faço esse convite para você. Priorize Deus em sua vida. Não só fala de Deus, mas fale com Deus. Então esse é o conteúdo desse vídeo. Espero que o Senhor tenha tocado em seu coração e que essas orientações, essas trocas de experiências que têm acontecido comigo possa ajudar vocês a crescerem a presença de Deus e a florescer no tempo certo. Fique com Ele, que o Espírito Santo te ajude e te auxilie. Um beijo e até o próximo vídeo.